de agradecer por convite para participar deste conclave, desta escola que está sendo, deste congresso. Muita alegria que vim para cá. E o tema do nosso estudo de hoje é a influência do pensamento na conquista da saúde. A nossa maior referência médica e educativa é Jesus, o Cristo. Inúmeras foram as situações que ele vivenciou para nos ensinar a construir um paradigma médico-educador do espírito. Médico-educador, como ele foi, visando a nossa recuperação como almas enfermas em tantos sentimentos doentes que foram trazidos para nós, a compreensão ao longo da manhã, os transtornos, a ansiedade, a culpa, a depressão e tantas outras cargas e sentimentos que ainda estão em nossa memória de tempos remotos. Então, com a vinda dele, a grande receita, o grande remédio terapêutico para todos nós, sem dúvida nenhuma, foi a caridade. Fora da caridade não há salvação. Kardec perguntou aos espíritos qual o mais perfeito modelo que Deus nos ofereceu como guia. Jesus, responderam os espíritos. Para Jesus, como ele entendia a palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade para Jesus era além do dar a esmola, o cobertor, até além mesmo de curar um paralítico ou um cego. A caridade, como Jesus entendia, era uma manifestação íntima do Pai, de Deus dentro dele. Um sentimento íntimo de benevolência, de indulgência e de perdão, e que se expressava nos seus atos. Era vibratório. Então a caridade, ela se inicia nos nossos pensamentos. Porque a caridade é uma proposta terapêutica. A caridade como proposta terapêutica é a mais pura emissão do amor, é o amor em movimento. Esse amor em movimento promove regeneração nos nossos corpos espirituais, desde o mental superior até todos os outros, expressando no corpo físico. A caridade é terapêutica porque é com ela que Paulo se curou da culpa. Foi com a caridade que Pedro também se curou dos seus arrependimentos por ter negado Jesus 3 vezes. Até que Jesus, em uma das passagens, após o desencarne, aparece para os apóstolos, pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu amo. Então apacenta o meu rebanho. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, mestre, eu amo. Então apacenta os teus cordeiros. Pedro, tu me amas? Na terceira pergunta, Pedro já começou a chorar. Disse o mestre: então apacenta as minhas ovelhas. Pedagogicamente, mostrando que se ele amando dali para frente, ele poderia se regenerar e desenvolver uma ação terapêutica dentro da própria alma dele.
Por isso Jesus afirmou a cada um segundo as suas obras. Nós somos os responsáveis, os principais responsáveis pela nossa construção da felicidade. Ele, quando nos conta a parábola do bom samaritano, em que os dois primeiros, o sacerdote e o levita, passam direto pelo caído, fruto da indiferença, o samaritano foi quem parou para auxiliar, porque sentiu compaixão, passou óleo nas feridas e levou para cuidar. Assim nós, em nosso cotidiano, a caridade, ela é a mais pura expressão das leis de Deus. Como tenho lidado com as feridas do meu próximo? Coloco o dedo na ferida? Ou eu tenho dado uma água pura para auxiliar o meu irmão a regenerar essas doenças, essas feridas? Como tenho cuidado das minhas próprias feridas? De que forma a caridade pode me ajudar a transformar os sentimentos? Então é nesse relacionamento que, para nos edificarmos, conquistarmos a saúde, a caridade é a terapêutica principal a nortear o nosso pensamento. Por quê? Pensar é criar. Pensar, como foi dito também hoje, pensamento e a vontade para o espírito são o que é amor para o homem, como nos diz Kardec. Então, trazendo para a nossa prática, se o pensamento e a vontade funcionam como as mãos para o espírito, então vamos imaginar que o fluido cósmico universal é como a massa de modelar. Então, com o pensamento e com a vontade, nós atuamos em uma massa infinita chamada fluido cósmico universal. É com essa massa e com as nossas mãos espirituais, pensamento e vontade, que nós construímos o reino de Deus em nós. Construímos a alegria, construímos a caridade, o amor, a fraternidade, construímos compaixão. Por quê? Porque são partículas. Se elas são fruto do fluido cósmico universal, o pensamento e a vontade organiza toda essa energia, desde os quarks, desde o núcleo, formando o núcleo dos átomos, formando os elétrons. Então toda essa organização molecular, o nosso pensamento e a vontade é quem atua, é quem modela. Então nós modelamos nossos sentimentos. Quando reagimos automaticamente, nós criamos, porque nós já criamos estruturas, até Luiz nos explica os reflexos condicionados. Pavlov lá atrás, na verdade, falava. Então, são reflexos, quer dizer, nós já construímos automatismos, alguns mais felizes, outros menos felizes. Então, mesmo assim, no automatismo está aplicado essa realidade. Somos nós quem construímos. Mesmo que o outro me fira, mesmo que o outro nos engane, nos fira ou cause um mal a nós, somos sempre nós quem elaboramos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Por isso, criamos a estrutura mental, as formas de pensamento, sentimentos, emoções, modelamos nossos corpos. Isso não fica só em nós, isso se irradia ao redor como partículas. Então equivale a dizer, como dizia Jesus, a cada um segundo suas obras. O Evangelho de Jesus, a verdade, ela passa a ser um roteiro para a elaboração mental inteligente a partir da ação reflexiva. Então o Evangelho é importante enxergarmos o Cristo não como um líder religioso, porque o papel dele, na verdade, foi ser um educador de espíritos, médico de almas, que veio nos exemplificar como ter uma comunhão estreita com o Pai. A própria oração do Pai Nosso é a mais pura expressão de como nos relacionarmos com Deus. A
Aonde está Deus? Em toda parte. Nós estamos nele e ele está em nós. Então esse relacionamento íntimo com quem nos criou, Jesus veio nos ensinar. Nesse contexto é que a gente percebe que então o Evangelho de Jesus não é o livro. O Evangelho de Jesus não é o Novo Testamento, não é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de Jesus é a energia que ele impregnou nas suas ações. Esse é o Evangelho. A energia, os fatos, a vibração que ele irradiou naquelas passagens, é isso que nos alimenta e passa a ser um roteiro para saber como elaborar os sentimentos. Da mesma maneira que um cozinheiro utiliza uma receita para colocar os ingredientes adequados para fazer aquele bolo, no tempero certo, a quantidade certa, tem a receita para elaborar o bolo. Trazendo para nós o Evangelho de Jesus, quando refletido, porque não basta só ter o conhecimento, saber que perdoar 70 vezes 7, já sabe, há muitos séculos, mas e a nossa dificuldade de aplicar? Então é necessário trazer o conhecimento para a reflexão. Aí passa a ser o Evangelho um roteiro para elaborarmos novas construções de sentimentos, reagir de uma maneira diferente diante do esposo, da esposa. É aí que a gente percebe qual é a minha temática. É onde entramos na autocura. Como muito bem foi colocado no início pelo Dr. Andrei, essa questão que a autocura ela se faz quando o ser olha para dentro de si, identifica suas fragilidades, se conhece. E quando nos conhecemos, entramos em contato com essas energias que nós mesmos construímos, aplicando aí sim o Evangelho, refletindo em cima dele para a construção. Por isso que a caridade, ela se inicia no pensamento. Podemos ter um ato caridoso, ir lá ajudar alguém a atravessar a rua, mas e o meu pensamento? Como está o meu pensamento? Que vibração estou dando, aplicando quando eu vou dar esmola para alguém? Então é nesse sentido que a caridade inicia no pensamento, para que consigamos fazer novas construções. André Luiz, no livro, não, aqui foi Emmanuel, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz que cada mente, com seus raios, conforme os raios que a realizamos, ergue-se-nos o domicílio espiritual, na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Essa é uma imagem mediúnica que mostra um ser envolvido nas suas próprias construções de pensamentos, de emoções, de sentimentos. A vontade enfraquecida, onde foi elaborada? Através do pensamento e vontade. Agora, quando nós temos, cada criatura emite os seus sentimentos, como raios, emite ondas mentais específicas, de acordo com aquilo que ela se identifica. Começamos a perceber a lei da sintonia. Então aqui nós temos um estado de saúde. Agora, para a regeneração, para a conquista de uma saúde integral, melhor, é onde entra um processo evangelizador ou educador. Não basta que as nossas palavras sejam soltas, porque o ser está envolvido na sua vibração, muitas vezes ele não vai entender. Então nos cabe dar um estímulo, elaborar de nós novos sentimentos para conseguir atravessar esse tipo de vibração que o ser se fecha. É onde, com o pensamento do bem, ele aciona a vontade, um novo querer, e com isso ele começa a transformar o seu quadro. Mas para isso, nós evangelizadores, educadores ou médicos no consultório, o estímulo tem que vir de nós. Se não tiver sentimentos para isso, como ele vai receber? O Espírito, nós nos comunicamos por ondas, por raios, que são invisíveis ao olho nu. Emmanuel diz, mais além, que essas verdades,
não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé, irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. Nós, nos laboratórios, conseguiremos em breve comprovar essas irradiações energéticas do ser, de acordo com os seus sentimentos. Então, muitas vezes a palavra solta, ela não vai abastecer o ser. É aí que se faz o necessário nós trabalharmos a nossa própria autoeducação, como fez Paulo de Tarso. Após encontrar Jesus, ele teve um impulso de pregar o Evangelho, mas ele teve que ficar 3 anos no deserto, depois mais 3 anos estudando, para poder dar um estímulo para que o outro pudesse melhorar. Então, diante dos nossos queridos irmãos adoecidos, lembremos que além do corpo, ele tem um complexo energético, uma energia a ser tratada. Sejamos nós alguém como o bom samaritano, para dar uma água, uma luz de nós, para estimular o ser a mudar o seu estado. Como nós estamos falando de energia, é onde entra a física quântica para compreender. Então, como é que eu posso manipular a minha energia para irradiar o outro? Que situações eu estou irradiando no meu familiar, no trabalho profissional? Que pensamentos e sentimentos eu estou irradiando e como isso se dá? De que maneira eu posso mudar o padrão, o meu estado mental, nesse sentido evangelizador? André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade, ele diz que nós temos ainda aqui formações corpusculares, a feição dos átomos, como nós conhecemos no mundo encarnado, que são formados por partículas positivas e também as partículas negativas. Então esse aqui é o modelo do átomo de Bohr, e nós temos o núcleo do átomo, formado por cargas positivas, e o nêutron, em torno os elétrons. Então André Luiz está falando o quê? Que a nossa mente, ela é constituída por átomos, partículas mentais. Esses átomos, essas partículas mentais, apresentam o núcleo, são os pósitons, os elétrons, os fótons, e além disso, os átomos da nossa mente obedecem às leis da mecânica quântica. Ele afirma. Então, de que maneira eu posso? Então, vamos pensar um exemplo. Se nós pegarmos aqui, qual é a fórmula? A fórmula da água. H2O. Qual é a fórmula da água? Ou melhor, H2O. Se eu adicionar mais um oxigênio, vai ficar como? H2O2. H2O2 é a água oxigenada. A água pura, ela não é tóxica para nós. Ela faz bem, na medida certa. A água oxigenada foi adicionado só um átomozinho. Ela já é tóxica para nós. Então, uma água oxigenada, que é H2O2, só acrescentando um oxigênio já se torna altamente tóxico. É mesmo corrosivo. Vamos trazer agora para os sentimentos. Na transformação das moléculas dos sentimentos, o processo é semelhante. Existem aqueles sentimentos, aquelas emoções, energias que trazem desconforto, ou tem uma ação corrosiva nas nossas células mentais, nas células perispirituais. Quando aplicamos o pensamento e a vontade junto ao Evangelho, nós modificamos a molécula. É onde começamos a transformar o medo em confiança, a tristeza em alegria. Então é o arranjar desses átomos para constituir novas moléculas. A maneira de um químico no laboratório, onde o laboratório somos nós. Nós somos os cientistas dos laboratórios, para poder fazer essas modificações. Então, dando um exemplo, é por isso que André Luiz nos traz essa questão
que os átomos e partículas mentais obedecem às leis da mecânica quântica. E como que essas leis da mecânica quântica podem me ajudar no meu cotidiano? Primeiro, aqui é só uma homenagem ao Einstein, ao Paul Niels Bohr, ao Planck, que foram os pais da mecânica quântica, e trouxeram que, dizendo que a dualidade onda-partícula também ocorre na matéria. Nós vamos ver um exemplo disso e ver também a lei dos quanta de energia. Então vamos pensar no átomo. Como é que um átomo absorve energia? Então inicialmente, vamos pensar uma coisa. O núcleo do átomo ele é constituído por prótons e nêutrons. Em volta tem os elétrons. Quando esse átomo recebe energia, o que vai acontecer? O elétron que estava numa camada, ele passa para uma outra camada. Vamos observar. Então ele estava aqui embaixo, no E0, ele passou para uma camada superior quando ele ganhou energia. Vamos observar na prática. Acompanhe comigo. Então tem aqui um átomo, o elétron está girando na órbita mais interna. Quando ele recebe energia, o que acontece? Ele passa para outra órbita, ele dá um salto. É esse salto do elétron para a nova órbita que nós chamamos de salto quântico. Salto quântico. O átomo absorve energia, esse absorver de energia faz com que o elétron dele salte para uma outra órbita mais externa. Então é o salto quântico. Então já sei, os átomos da minha mente absorvem energia. Então quando eu chego num ambiente e ali está um ambiente pesado, como é que eu sei que o ambiente está um ambiente pesado? Porque as nossas células espirituais, os átomos absorveram essa energia, de maneira a gente saber o que está se passando no ambiente, porque nós somos formados por átomos. O perispírito é formado por átomos. Além de os átomos absorverem a energia, ele absorve e também emite para fora. Vamos ver esse exemplo. Então tem aqui um átomo no estado fundamental, o elétron está girando em torno do núcleo. Nós vamos dar um estímulo, uma nova energia, e olha o que vai acontecer com ele. Demos um estímulo, o átomo ficou excitado, recebeu energia, olha a órbita, ele teve um salto quântico. O que vai acontecer em seguida? O elétron está em outra órbita, mas o átomo ele tende a irradiar de volta a energia que ele recebeu. Então ele volta para o estado normal e irradia um fóton, como a gente viu. Mais um exemplo. Se você der uma outra energia, um estímulo mais forte, o que vai acontecer? O elétron passa por uma outra órbita. Então ele está num outro estado agora. Então imagine que no início, por exemplo, primeiro exemplo, a nossa fé estava meio vacilante. Como é que excitou esse átomo? Como é que absorveu essa energia? Foi bem pouquinho. Agora, se a fé está forte, está sólida, como é que os átomos nossos vão receber? Eles vão receber uma energia maior. E com isso, maior potência para emitir para o outro. Quando a gente vai conversar, quando vai evangelizar. Então é primeiro nós nos enriquecermos de energia nos nossos átomos para irradiar no outro um estímulo. Quando irradiamos um estímulo para o outro, os átomos mentais dele absorvem. É aí onde a gente tem o processo evangelizador, a educação do espírito. Não é só palavras ou atividades, mas é a vibração que emitimos. Às vezes no lar, dentro de casa, a gente conversa com alguém, a gente falou 2 palavras, a pessoa ficou irritada. De repente a gente falou, não. Vamos pensar um exemplo. A pessoa nos pede para, pede para o filho lavar a louça. Aí ele fala, tá bom, eu vou. Esse tá bom, eu vou, ele emitiu uma vibração em cima disso. Foram 2 palavrinhas. Mas ele falou, tá bom, eu vou. Tá
tá bom, eu vou sim e tal. Então aí tem uma satisfação. Agora você fala, tudo bem, eu vou, né? Ele está emitindo uma outra vibração contrária, mais negativa. Então, independente da palavra, nós comunicamos pela vibração. Às vezes falando menos, uma palavra a menos, o outro reage com uma agressividade contra nós. Por quê? Pode ser ele que não está muito bem, mas muitas vezes ele percebeu a nossa vibração sem a gente ter falado, sem a gente ter verbalizado. Porque a nossa comunicação é vibratória, por sermos espíritos. Então, com isso, nós passamos a perceber que esses fótons que são emitidos são ondas, que André Luiz chama de ondas mentoeletromagnéticas. Essas ondas, toda onda, ela tem um comportamento de difração. Quando a gente pega uma luz, uma lâmpada, uma fonte luminosa, e passa por 3 anteparos dessa configuração, vai se formar franjas aqui de interferência. O que vai acontecer? Einstein, por exemplo, ele comprovou, pelo efeito fotoelétrico, que a luz não se comporta só como onda, mas a luz se comporta como partícula. Então, a luz da lâmpada ali, o que está acontecendo se estivesse acesa? Saem partículas de energia que sensibiliza a tua retina. Partículas de energia que eles chamam de fótons. Então, primeira coisa, a luz se comporta como onda e como partícula. Luiz de Broglie, em 24, comprovou que ele fez um estudo dizendo que a matéria, as partículas também se comportam como onda. Então, quando eu vejo aqui uma partícula, quando eu vejo uma partícula de oxigênio aqui no ar, eu vejo, ele percebe como partícula, mas na verdade ela também se comporta como onda. Então, nesse sentido, fizeram um experimento com elétrons e viram que a mesma coisa acontece: elétrons e luz. Um autor recentemente, em 99, está na Nature esse trabalho. Eles comprovaram que uma molécula C60, que é o fulereno, teve um comportamento de dualidade onda-partícula. A gente sempre pensa numa molécula como uma partícula, mas eles comprovaram que ela se comporta como onda, parecido com a luz. Por que a gente está falando dessa parte da quântica? Por quê? Os sentimentos são partículas que se agregam ao pensamento elaborado das mais variadas tonalidades. Então, os nossos sentimentos são partículas que elaboramos. Então, é assim: quando você elabora um sentimento, quando elaboramos um sentimento, nós retemos em nosso corpo mental, como partícula, mas irradiamos. Quando irradiamos, ela assume um comportamento de onda. Então, essa é uma parte importante que a quântica nos ajuda. Por quê? Porque aquilo que eu estou sentindo em mim, seja uma mágoa, seja uma alegria, seja qual for o sentimento, são partículas que nós construímos e também irradiamos. Quando falamos mal de alguém, na maledicência, por exemplo, nós estamos falando mal do comportamento menos feliz do outro. O que está acontecendo ali? Nós estamos retendo as partículas daquele comportamento ruim, menos feliz, em nós, e ao mesmo tempo irradiando para fora. Então, no ato de falar mal de alguém, nós estamos piorando a nós mesmos, impregnando nós com partículas daquele defeito daquela pessoa, porque somos nós que produzimos, criamos uma sintonia. Assim, da mesma forma, do lado da caridade. Por isso que a caridade, ela se inicia nos nossos pensamentos, porque é elaborado. São partículas que também se comportam como onda. Então aqui, isso está no livro Sentimento para o Espírito, também nos mostra o papel da vontade e da consciência. É na consciência que está escrita as leis de Deus. Quando acionamos os códigos divinos em nossa consciência, a consciência devolve uma energia.
de acordo com as leis morais. Então é nisso que André Luiz vai além e mostra para nós que os espíritos de alta envergadura irradiam raios super ultra curtos. A mente humana, no nosso caso, nós irradiamos 3 padrões: ondas longas, médias e curtas. Só uma pergunta, meus queridos, está muito rápido a explicação? Está tranquilo? Ok, obrigado. A mente humana, ela irradia esses 3 tipos de onda. Em que situação? Os animais sabemos que eles não têm pensamento contínuo. Os animais emitem ondas fragmentadas. Em que situação a gente está emitindo ondas curtas? Aqui a frequência é alta. Em ondas médias a frequência é intermediária. Em ondas longas a frequência é inferior. Não inferior de ruim, mas é inferior. Então, que situações nós estamos emitindo? Então, vamos observar. Então, imagine aqui, nós estamos vendo aqui os átomos mentais, uma ilustração de como está um modelo do átomo mental. Quando a nossa vontade estimula e esses átomos mentais vibrem por inteiro, os átomos mentais inteiros regularmente excitados, na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade. Então nós, nesse momento, estamos irradiando ondas longas. Por quê? Elas são de simples sustentação da nossa individualidade. Vão ter vários níveis de ondas longas. Quando eu estou conversando com alguém e não estou prestando atenção no que a pessoa está falando, estou com a mente viajando para lá, para cá, para lá, para cá, também estou irradiando ondas longas, se eu não estou prestando atenção. Por quê? Quando a gente presta atenção no outro, é onde irradiamos as ondas médias, que entrando isso aqui no mecanismo diz assim: em estados menos confusamente, quais sejam os de atenção ou tensão pacífica, olha lá, quando nós estamos focados, isso é a mente focada. Eu posso estar lendo um livro e não estar prestando atenção. Então, na verdade, é o quê? Quando nós estamos com a mente focada, a atenção, ou em estado de tensão pacífica, em virtude de reflexão ou oração, o campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência, por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. Então, aqui é um exemplo. Nós irradiamos ondas médias em situações de oração, reflexão. Quando estamos orando, nós estamos num estado de tensão pacífica, estamos atentos, focados. O ato de focar a atenção já da nossa mente parte para um outro estado. Nós damos um salto quântico nos nossos átomos mentais, passa a irradiar uma energia maior. Então, primeira coisa é ouvir os nossos pacientes, ouvir os nossos filhos, olhar nos olhos. Por que eu estou oferecendo para outra pessoa que eu quero ajudar, se eu não estou focado? Focar em si mesmo, focar nas nossas próprias energias. Nosso padrão vibratório muda, eleva. Então é nisso, André Luiz coloca a reflexão. O ato de refletir, isso não basta só nós sabermos o Evangelho. Refletir nos ensinamentos de Jesus fará nós elaborarmos construções melhores no campo mental, irradiando ondas médias. Se a nossa vontade é mais forte, ao acionar com maior potência, os núcleos dos átomos mentais vibram e ocorre a radiação de raios curtos, as ondas curtas. Se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos em situações extraordinárias da mente, tais como as emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental,
aquelas nossas súplicas aflitivas, quando a gente faz aquela oração, quantos de nós já não fizemos aquela oração fervorosa, no momento de desespero, de não saber o que fazer, aquela oração do fundo da alma, nós irradiamos as ondas curtas, raios curtos, de imenso poder transformador do campo espiritual. Olha aqui a questão da saúde, da cura. É irradiando ondas curtas que ocorre a possibilidade de transformar o campo espiritual do ser, seja nosso ou seja do irmão. É vibratório, porque essas ondas conseguem penetrar muito mais forte na intimidade do Espírito. Então, quando Jesus estava caminhando na multidão, e de repente ele disse: peraí, alguém me tocou. Alguém me tocou. Aí Pedro: mestre, estamos diante da multidão. Todos estão encostando no Senhor. Não, alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. Quando olham ao lado, encontram a mulher que sofria de hemorragia. Ela foi curada na hora. Aí Jesus disse a ela: a tua fé te curou. Ele, Jesus, os teus raios ultra curtos tinham um poder espontâneo de curar. Ela, com a fé, confiança, elaborou moléculas que conectam. A fé conecta na energia divina. Por isso que a tua fé te curou. Porque Jesus não curou a todos. Muitos quiseram ser curados, por que não conseguiram? Porque não tinha neles a fé que conectava. Nem tanto a questão do merecimento, também a questão do merecimento, mas é a fé que nos conecta para atingir um objetivo. Então a fé, ela é um mecanismo imprescindível para o processo de regeneração do espírito. Após nascida, aqui André Luiz, após nascida ela, a corrente mental, então aquilo que elaboramos no pensamento, nos átomos mentais, aquilo não fica só no mental superior. Aquele fluxo mental, ele desce, onde entra pelos centros de força, e André Luiz diz que a corrente mental se espraia sobre o cosmos celular. E aí ele vai além, dizendo que o fluxo mental corre as fibras aferentes, motores, então aqui também o arco reflexo. O fluxo mental, aquilo que a gente pensa, já vai direto nas inervações superiores, centros superiores de controle, nós podemos ver aqui. Então é imediato. Muitas vezes você está preocupado, a gente está preocupado com alguma coisa, na hora, de repente a pressão arterial sobe. Por quê? Porque esse fluxo mental desce para o corpo. Sem contar o pensamento, onde são os chakras, os centros de força, são alimentados pela energia do fluxo mental. Então, quando falamos do tema do nosso estudo, a influência do pensamento na conquista da saúde, o pensamento é tudo para construir saúde. Porque o fluxo mental passa pelos nossos centros de regulação. Os núcleos endócrinos, os plexos, são controlados exatamente pelo fluxo mental nosso. Então, para a saúde, para a nossa saúde, é imprescindível elaborarmos, fazer um processo como esse de perdão. Perdoar é transformar as energias do ódio ao amor. Temos o caminho do perdão. Jesus nos deu uma receita para perdoar. Amai os nossos inimigos, fazendo bem aos que vos odeiam, e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Por que orar por quem me persegue e calunia? Que tipo de onda irradiamos na oração? Média, longa ou curta? Ondas curtas.
ou médias. Quando irradiamos ondas curtas na oração, nós estamos transformando as nossas vibrações. Então, o pedido de Jesus para orar, por isso que nos perseguem e caluniam, é um pedido puramente científico, porque orando estaremos transformando o nosso próprio campo espiritual. O perdão, o que acontece em nosso corpo, em nosso corpo mental? André Luiz, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos diz que a mente é o espelho da vida e os sentimentos são a face do espelho. Então esses sentimentos estão no nosso corpo mental. O perdoar é deixar esses nódulos saírem para serem transformados antes que ele desça para o físico, e onde tem a retenção energética, podendo causar outras doenças. Então perdoar é elaborar. A gente consegue perdoar pela prática da caridade. A caridade modifica e renova o campo mental. É a caridade que promove mudanças na nossa forma de pensar, para sair do ciclo vicioso daqueles pensamentos, daquela doença. Curar significa elaborar novas criações mentais, renovando e recompondo a malha espiritual. Então a caridade é um remédio universal. A caridade é um medicamento para transformar as nossas dores. É com a caridade que a gente vai se curar por completo dos medos, dos pânicos, da depressão. É o trabalho do bem, porque o trabalho do bem faz bem para nós que estamos irradiando. A caridade é uma terapêutica para quem faz a caridade. Jesus foi o criador desse paradigma médico, educação do espírito. Por que um paradigma médico, educação do espírito? Porque nós estamos pensando na cura do espírito, na saúde do espírito. No futuro, nós teremos uma conversa nos sentimentos com os pacientes, sentimento para sentimento. No futuro, teremos em nossos lares, no processo de educação dos nossos filhos, um paradigma como esse, para curar aquele espírito que retorna, que eu vejo criancinha, que bonitinho, mas é um espírito velho. Que energias posso oferecer a ele? E nesse contexto, que Jesus nos deu inúmeros estímulos, deu uma aula de construção desse paradigma, para a modificação dos hábitos mentais. Diante da mulher samaritana, por exemplo, ele lhe pediu água. Não era costume a mulher samaritana conversar com o judeu. Como assim o Senhor, sendo judeu, pede água a uma mulher samaritana? Disse ela. Se souber quem sou, você me pedirá água. Aí ela percebeu a evolução que ele tinha. Senhor, dai-me de beber. Foi quando ele teve uma conversa evangelizadora, transformando o campo mental, emocional dessa irmã. Na correnteza, na praia, à noite, na tempestade, Pedro o viu vindo e perguntou: mestre, se for o Senhor, permita que eu vá andando sobre as águas até ti. Foi quando ele disse: vem, Pedro, vem. Pedro foi caminhando. Quando olhou, ele duvidou, começou a afundar, gritou: Senhor, salve-me. Jesus o levou ao barco de volta e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? A fé é a base da regeneração nossa, é a mãe das virtudes. Fé, mãe da esperança e da caridade. Confiar em quem somos, confiar que nós estamos soltos na criação. Deus nos ampara, Deus nos guia, nos fortalece. Diante da ilusão dos seus apóstolos, um querendo se achar melhor que o outro, ele se vestiu à moda dos escravos e começou a lavar os pés um por um
Quando chegou em Pedro, Pedro disse: Mestre, não permitirei que o Senhor lave meus pés. Pedro, permita que eu lave. E nunca queira ser melhor que os seus irmãos de apostolado, mas aprenderá a lição que quer passar. E ao terminar, ele disse: se eu, Senhor e Mestre, vos lavei vossos pés, é porque deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, faça, e bem-aventurado será. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é alegria, é amor, é felicidade, é saúde. A humildade é imprescindível para nos libertarmos. E como nos libertar do orgulho, da ilusão? Reconhecendo o nosso papel. O nosso papel não é ser melhor que o outro, nos comparar. O nosso papel é servir. É lavar os pés daquele familiar, lavar os pés daquele companheiro na casa espírita, lavar os pés, região mais suja de sentimentos que o meu irmão possa estar carregando. Se a nossa capacidade de dar essa água para lavar for de um copo ou do conta-gotas, demos uma gotinha, ao menos nossa, para lavar esses pés dos nossos irmãos. Novos paradigmas para a saúde mental, quando perguntou aos homens: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. A mulher esperava ser condenada, naquilo os homens pararam para refletir. Foram saindo com as pedras, um por um. Restou Jesus e a mulher, e ele perguntou: mulher, onde estão os vossos juízes? Pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Dizendo: vá, reflita, estude, regenere-se, e no futuro você não pecará mais. Se esforce. O vá e não peques mais está implícito o encorajamento que a lei de Deus não é culpa, castigo. Deus é misericórdia. Nós devemos ter misericórdia conosco, entre os nossos irmãos. Somos todos que estamos na mesma enfermaria do planeta, na mesma escola. A reflexão, ela limpa o nosso campo mental. O conhecimento refletido do Evangelho nos faz tornar cristalinos nossas energias mentais. Por isso que refletir no conhecimento que sabemos da doutrina. Eurípides Barçanufo é um irmão que vem contribuindo, espírito responsável pela evangelização do Brasil, ao lado de Bezerra, sob supervisão de Vicente de Paulo, nos tem ensinado a aplicar esse paradigma que Jesus ensinou, um paradigma médico-educador. O paradigma médico espírita nos conduzirá a elaborar um paradigma médico-educador em nossas aulas, porque é um paradigma que traz a construção por amor e por esperança, por amor e esperança, influenciando o nosso pensamento. É por isso que em Sacramento, Eurípides, educador, médium de Bezerra, tinha todas as mentalidades desenvolvidas, desenvolvia um trabalho na farmácia de homeopatia junto com Bezerra. Ele, atendendo o pedido de Maria, fundou o colégio Allan Kardec. Num momento difícil, em que os professores haviam saído, e que os alunos também haviam saído, porque ele começou a explicar a doutrina espírita no Liceu Sacramentano, num dia de oração e tristeza, ele sentiu um impulso por intuição de um espírito. Ele disse: estou sendo vítima de uma obsessão, de uma infiltração.
Não pode ser, não sou digno de receber mensagem de um espírito dessa envergadura. Foi então que os seus braços foram tomados mecanicamente. Ele entrou em transe mediúnico e aquele braço começou a escrever. Eurípides, modifique a tabuleta de seu sacramentano, que é resquício do orgulho humano. Mas escreva na tabuleta, Colégio Allan Kardec, e eu vos acobertarei com o meu manto. Institua o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e coloque estudos de astronomia, e eu acobertarei com o meu manto. Maria, serva do Senhor. Ele atendeu à risca o pedido de Maria. Na década de 90, ele trouxe, junto à pleiade de espíritos, uma metodologia, a evangelização de espíritos, para que o espírita desenvolva um método de aplicar o Evangelho como um novo paradigma, para nos ajudar na compreensão profunda da doutrina e como aplicar em si mesmo, para renovar e construir essa semente. Eu não poderia deixar de falar de Eurípides, porque todo esse estudo de relação da física com André Luiz, o Evangelho e a doutrina só foi possível porque eu pude aplicar um método. E esse método foi trazido por Eurípides e disponível para todos nós, porque ele é um espírito responsável pela evangelização do Brasil. Poderoso, é o sol da verdade, é a verdade que alimenta. Como disse o nosso querido irmão, o Dr. Roberto, conhecereis a verdade, como disse Jesus, e a verdade vos libertará. É a verdade que vai nos tornar livres, livres para amar. Amemo-nos uns aos outros para nos libertar. Cultivemos mais o afeto, o carinho. Amemo-nos uns aos outros como irmãos. Não precisamos mais competir. Nós podemos ser livres para construir novos relacionamentos entre irmãos. O Brasil será a Palestina rediviva. Nós todos nos amaremos, daremos as mãos. Estamos próximos de construir o planeta regenerado. A regeneração inicia em nossa intimidade. Esse será o nosso libertário. Essa é a saúde sob influência do nosso pensamento. Amemos, irmãos, e trabalhemos com a caridade. Assumamos os nossos propósitos de vida e lavemos os pés de quem se aproxima de nós. Lavemos os pés, dispostos a servir. Foi o que Jesus nos pediu apenas. Aquele que quiser vir após mim, e nós encerramos com esse slide. Aquele que quiser vir após mim, que tome sua cruz e siga-me, assumindo a nossa responsabilidade por nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Nós damos conta de nós perante o Criador. Ninguém terá o direito de nos coibir, de nos disciplinar à força, mas somos nós que podemos nos libertar para ser livres e termos a disciplina de amar, como ocorreu com Paulo, quando nos disse: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um sino que tine ou como metal que ressoa. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade,
nada seremos, nada seremos sem a caridade. Que Jesus abençoe a todos nós, para que sejamos felizes.